Sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um programa, As Liberais. Eu sou Paula Leal, aqui ao meu lado, como sempre, a jornalista Branca Nunes. E aí, Branca, tudo bem? Tudo ótimo, Paula. Vale lembrar que As Liberais é um programa feito por mulheres, com algumas das mulheres mais interessantes do Brasil, né? E hoje a gente recebe a Sonaira Fernandes. Ela é secretária, assumiu agora recentemente a Secretaria da Mulher do Governo de São Paulo. Seja bem-vinda, Sonaira. Obrigada, é uma satisfação fazer parte desse programa As Liberais, agradecer à Revista Oeste pelo espaço, dizer que será um bate-papo muito interessante. Seja bem-vinda. Obrigada. Sonaira, eu queria começar assim, né? Muita gente, quando fala do seu nome, de você, sempre ressalta a sua posição antifeminista, que isso é uma polêmica para algumas pessoas que a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu queria que você contasse um pouco da sua história, porque você saiu do interior da Bahia e agora acaba de assumir a Secretaria da Mulher do Governo de São Paulo. Como é que foi essa trajetória? Eu sou natural de uma cidade chamada Riachão do Jacuípe, na Bahia. Nasci em Riachão do Jacuípe e fui criada na cidade vizinha chamada Pé de Serra. E quando o jovem de uma cidade do interior da Bahia, ele conclui o ensino médio, ele fica sem muita opção de estudo, de crescimento, de emprego. E aí uma tia, que já tinha muitos anos que morava em São Paulo, foi para a Bahia comemorar a Páscoa e disse para mim, olha, você vai comigo para São Paulo, você vai ter oportunidade de estudar, de trabalhar, e eu acredito que você vai bem em São Paulo. Eu aceitei o convite. Quantos anos você tinha? Eu tinha 20 anos. E a tua cidade tem quantos habitantes? 14 mil habitantes. A cidade do interior da Bahia. E eu aceitei, né, era tudo muito diferente, a vida é muito diferente, o cotidiano era... Então foi um período de adaptação. E aí eu vim, aceitei o desafio, a minha tia colocou as oportunidades, os meios, né, de trabalho, de estudo. E aí, em menos de 3 meses, eu já estava trabalhando como operadora de telemarketing. Fiz o vestibular, passei, comecei a estudar Direito. E aí, um belo dia, na faculdade de Direito, eu passei pelo painel de estágio e tinha lá uma oportunidade de estágio na Polícia Federal. Eu falei, mas será que é isso mesmo? E aí eu tirei o papelzinho, liguei, e aí o RH disse, olha, nós temos mesmo essa oportunidade, você vem aqui porque é um processo seletivo, a gente precisa ver certinho como é que vamos fazer. Fui, fiz o processo seletivo, fui selecionada. No dia seguinte eu já estava lá na sala da chefe do departamento, e ela pegou uma pasta gigante assim, com vários nomes de escrivão, sentou, eu sentei na frente dela assim, ela disse, olha, agora vamos ver com quem você vai trabalhar. Aí ela foi passando, esse aqui não, esse aqui também não, esse aqui não. Aí voltou e falou, já sei com quem você vai trabalhar. Você vai trabalhar com Eduardo Bolsonaro. Aí eu pensei, poxa, um nome mais impopular do que o meu, Bolsonaro. É um pouco impopular. Você conhecia? Não, eu não conhecia ainda. Eu ainda nunca tinha ouvido falar, né, no Bolsonaro, no nome. E aí eu lembro que num dia, eu falei, tá bem. Aí ela levou, me apresentou, num dia ele não estava em missão fora. E aí no dia seguinte, quando eu cheguei, ele já estava. Então ele já estava preparando o meu espaço, a mesa ali de estágio para que eu trabalhasse com ele. E ali nós estamos desenvolvendo uma amizade, né, uma relação de trabalho, de amizade, muito saudável. E resultou onde a vida nos trouxe, né, até hoje. E, Sonaira, a tua indicação para a Secretaria da Política da Mulher aqui no estado de São Paulo. Primeiro, quais são as atribuições dessa secretaria? Parece que é a primeira vez que essa gestão agora do governador Tarcísio de Freitas, então, cria essa Secretaria de Políticas para Mulheres, né? Quais são as atribuições dessa secretaria? Primeiro, nós precisamos dizer que o Tarcísio está fazendo pelas mulheres de São Paulo o que nenhum outro governo antes fez. Porque hoje a gente fala muito, né, é uma palavra da moda, o tal do empoderamento feminino. Mas como que uma mulher no estado de São Paulo ela é empoderada se ela não tinha uma pasta específica, se ela não tinha um orçamento próprio para cuidar da mulher? Então tudo
que a mulher do Estado de São Paulo tinha antes do governo de Tarcísio era uma coordenadoria dentro da Secretaria de Justiça, com 4 membros apenas, que funcionava mais como uma espécie de ouvidoria que media a constitucionalidade do que vinha da LESP para aplicar para as mulheres. Então, não tinha um olhar cuidadoso para a mulher, não tinha uma política de verdade para a mulher. Aí chega o Tarcísio, junto com a primeira-dama Cristiane, e fala, olha, nós vamos criar aqui uma pasta para cuidar das mulheres do Estado de São Paulo. E eu perguntei para o Tarcísio, eu falei, governador, o que é que o senhor quer que eu faça pelas mulheres de São Paulo? Ele falou, Sonaira, eu quero cuidar da mulher. Eu quero cuidar da saúde da mulher. Eu quero descobrir onde é que está a mulher empreendedora que às vezes nem sabe que é empreendedora. Então nós vamos olhar para a mulher, nós vamos cuidar da mulher que cuida do seu lar, nós vamos dizer que ela é importante. Nós vamos cuidar da mulher idosa, nós vamos cuidar da mulher do agro. Então a proposta do Tarcísio para a mulher é realmente a gente cuidar não só da saúde, não só combater o feminicídio, mas dar oportunidade, independência para essa mulher. E Sonaira, assim, sendo um pouco advogada do diabo, você acha que existe a necessidade de ter uma secretaria específica para cuidar da mulher? Por que precisaria desse tratamento especial, vamos dizer, para a mulher? Primeiro porque nós somos a maioria, né? No Brasil, no estado de São Paulo, nós somos maioria. Então, as mulheres hoje, nós estamos em todos os setores, né? De uma maneira bem genérica, nós estamos ali em todos os lugares. Então, hoje, a mulher tem o seu espaço no transporte, a mulher tem o seu espaço na saúde, a mulher tem o seu espaço no meio ambiente, em todos os lugares. Então, por que a gente não pode ter uma pasta própria para realmente discutir ideias, discutir o empreendedorismo feminino? De compartilhar o que realmente a dona de casa lá da Brasilândia ela está fazendo pelo seu bairro. O que é que ela está empreendendo lá? Então vamos dar aqui um espaço para que a mulher da Brasilândia venha aqui dizer como é o seu comércio de doce. Então, se a gente tem uma pasta própria para trazer essas mulheres e falar, olha, como é que a gente pode ajudar? Como é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode te ajudar a cuidar do teu negócio? Então, é uma forma mais específica da gente tratar o que é que as mulheres estão fazendo na sociedade e no que a gente pode ajudar na divulgação dessas mulheres. E também tem outro dado de realidade que é o seguinte, né? O Brasil é o 5º país com maior índice de violência contra a mulher. Tem alguma ação específica que vocês pretendem implementar aqui no estado de São Paulo, especificamente com relação à violência contra a mulher, não só física, mas também psicológica? Nós estamos com um diálogo bem estreito com a Secretaria de Segurança Pública, né, porque a gente precisa primeiro ter em mãos os dados, ter em mãos como é que funcionam as DDMs. Quantas DDMs? São as delegacias especializadas no tratamento de mulher. Então, nós precisamos primeiro saber onde é que elas estão, como é que ela funciona, como é o trato com essas mulheres quando elas chegam nessas delegacias para dizer que estão sofrendo violência. Como é que é tratado? Nós precisamos primeiro ter esses números para saber da violência que essa mulher está sofrendo, ou na sua casa. Nós temos hoje, por exemplo, um número, e isso é num bate-papo do dia a dia com mulheres, um grande número de relatos de violência dentro do metrô de São Paulo, na CPTM. Então, nós precisamos de um trabalho muito... Violência física, violência... O assédio sexual. O assédio sexual dentro do transporte público. Então, nós precisamos de um diálogo afinado com a segurança pública para a gente desenvolver política realmente de intimidação, de combate. Porque o principal inimigo hoje das mulheres é a impunidade contra o seu agressor, contra quem vai lá e violenta essas mulheres. Então, nós precisamos tratar urgentemente da impunidade, né, que essas mulheres sofrem a violência e o seu agressor, às vezes, passa de maneira bem livre. E outra questão, quando você foi indicada para assumir a Secretaria de Políticas para Mulheres, você foi muito atacada nas redes sociais. Que tipo de crítica, o que falavam para você? Como é que foi isso, Sonaira? Primeiro, a minha história, ela não interessa para os movimentos, os agitadores das minorias. Eu sou uma mulher negra e nordestina.
talvez isso bastasse para os movimentos que pedem por aí o espaço para a mulher, o espaço para a mulher negra, que querem, né, deixa a mulher ter o seu lugar de fala. A minha história não interessa para essa gente, simplesmente porque eu não rezo a cartilha do politicamente correto. Então, eles me desprezam, eles desprezam a minha história. Então, quando nós chegamos na Câmara Municipal, nós levantamos a bandeira das pessoas que me elegeram e daquilo que eu acredito. Então, quando nós chegamos defendendo a vida, quando eu cheguei na Câmara e eu disse que eu sou antifeminista, eu estava representando o meu eleitorado e defendendo aquilo que eu acredito. Então, hoje não existe um respeito de mão dupla. Nós tivemos, por exemplo, uma candidata à presidência da República que se declarava feminista. E a gente não viu nenhuma violência, nenhuma crítica, nenhum ataque como o que eu sofri. Então, eu não posso me declarar antifeminista porque simplesmente é ofensivo. Você já chegou a dizer que o movimento feminista é a sucursal do diabo? Você usou essas palavras. Por que você considera isso? Assim, por que você é antifeminista? O que você acha do feminismo? Olha, primeiro porque o feminismo ele se transformou em um movimento político completamente desagregador. Então eu não posso acreditar em um movimento que acha que a culpa de todo o ódio que existe hoje é do patriarcado. E a gente não pode, e eu não estou aqui isolando a situação de pessoas que vêm de uma família onde não tem, onde elas testemunham casos de violência, onde falta realmente o amor. A gente não isola esses casos, de fato existe. Mas eu não posso desacreditar da família porque em algum lugar não deu certo a família. Eu não posso achar que todo homem, que o meu marido, que o meu pai, por ser homens, eles são, de pronto, um abusador em potencial. Então, o movimento feminista traz essa ideia. O movimento feminista, ele quer colocar o ódio entre os sexos. Então, eu não posso defender um movimento feminista completamente desagregador, que despreza a minha fé, que quer retirar o papel primário da mulher, né, que é cuidar da sua casa, que é ter um lar, que é ter uma família. A gente respeita quem não quer, mas tem quem queira. Então eu não posso de maneira nenhuma levantar a bandeira de um movimento que não me representa. Agora, isso na Câmara Municipal nós precisamos esclarecer que foi para defender a bandeira do meu eleitorado e aquilo que eu acredito, dentro do Legislativo, que nós estávamos lá para legislar. No Executivo, nós vamos fazer uma política para as mulheres. Então, nós temos agora a missão de quê? De olhar as mulheres, independente de quem votou no Tarcísio, quem não votou no Tarcísio. Eu vou fazer uma política para a mulher que fez uma carta de repúdio à minha nomeação. Eu agora sou secretária das mulheres do Estado de São Paulo. É uma política inteiramente diferente, mas eu não posso negar aquilo que eu sou, né? Cristã e defensora da vida, da liberdade. Sempre? Você sempre foi antifeminista É que assim, muita coisa mudou o entendimento para a política em geral, né? Para as muitas coisas que existem hoje no Brasil que a gente discute, mudou depois do governo Bolsonaro. Sim. Então, a visão política, a visão do que é muita coisa, o conhecimento das pessoas para quem são, para nomes de ministros hoje, ela vem através do governo Bolsonaro. Então, às vezes, você está meio perdida, você não sabe, mas, poxa, não é um movimento que defende as mulheres, não é um movimento que quer igualdade, que prega isso e aquilo, você fica perdida nas suas ideias. Até quando você começa a observar, de fato, os acontecimentos. Porque, veja, eu vou te dar um exemplo. Na Câmara Municipal, nós temos uma bancada feminista. Nós temos mulheres feministas, né? Nós temos mulheres que defendem, não é nem a mulher, elas defendem a mulher negra. Então, a mulher branca da periferia, desculpa, você não tem espaço, porque você é mulher, mas você é branca. Então, eu não estou interessada em você. Pois é, até ia te perguntar, porque você foi eleita em 2020 para a Câmara de Vereadores aqui de São Paulo. Como é que foi a receptividade dos colegas? É uma pessoa como você com pautas mais conservadoras aqui na cidade? Foi bem fria.
né? Muito fria. Você tinha todo estereótipo, né? Sim. Mulher, negra, nordestina, para abraçar determinadas causas, de repente você surpreende. Assim. Sim, sim. Foi um momento, eu já cheguei a ouvir de colegas, em uma discussão que nós estávamos lá para pauta de uma frente parlamentar para defender a vida e a família, o direito natural, um espaço que eu pedi na Câmara Municipal para fazer palestras, seminários sobre o tema. E aí eu ouvi de uma colega vereadora de esquerda, falou para o presidente da casa, você não escuta o que ela está dizendo, porque ela é sozinha aqui. E nós temos 14 votos. Então, assim, elas não estão interessadas em Sonaira, mulher, negra, nordestina, que vem de família pobre, que teve que vender lanche na faculdade, no trabalho para pagar a faculdade, elas não querem saber. Porque para elas só prestam se você rezar a cartilha do politicamente correto, das minorias, enfim. E aí eu fui a todo tempo colocada sempre em tentaram me isolar por muito tempo na Câmara, primeiro porque a gente defendia o governo de direito, o governo Bolsonaro, então já era um quesito a mais para que elas não compartilhassem de nenhum momento de harmonia e paz comigo. E eu nunca tive medo de ir lá e defender aquilo que eu realmente acredito, de representar as pessoas que me colocaram lá. Vocês conseguiram aprovar algum projeto? Nós temos aprovado hoje, instauramos na Câmara a Frente Parlamentar em Defesa da Vida. Nós temos já sancionado o Dia Municipal do Teste do Pezinho. Nós temos a discussão agora do projeto que traz uma carga horária diferente para as mães de crianças especiais, né? E nós temos outros projetos que estão tramitando. Então, alguns projetos travam na CCJ, porque eles dizem que é muito radical e ideológico. Por exemplo? Contra a linguagem neutra. É uma coisa que surgiu agora e eles querem implantar isso, então a gente propôs, né, para que seja assegurada, né, que seja proibida a aplicação dessa linguagem neutra nas escolas municipais. Nós enfrentamos oposição dentro da Câmara Municipal. Nós temos um projeto que é Infância Protegida, o projeto foi também considerado polêmico, porque eles argumentaram que eu queria impedir o ensino de aula de biologia, de aula do corpo humano, e não se trata disso. Então, nós fomos barrados nesses quesitos. A CCJ precisava de parecer favorável, a gente não conseguia, de votos, e quando a gente consegue passar pela CCJ, chega no plenário, eles ameaçam travar a pauta, enfim, para que o projeto não tenha voto suficiente, fique pendente de votação. Então, nós sofremos com isso, mas a gente sempre teve coragem de ir à tribuna e defender o que a gente acredita. E falar, nós estamos aqui representando pessoas que também precisam ser ouvidas. Sonaira, você já sofreu mais preconceito ou algum preconceito por ser mulher, negra, nordestina ou conservadora? Por parte da esquerda todo o tempo. Por incrível, assim, não sei, não é incrível que Mas pareça. qual a condição que você talvez tenha sofrido algum preconceito maior? Assim? Por ser cristã, defensora da vida e bolsonarista. Tanto que tudo que eles falam de mim Sonaira é uma cristã e bolsonarista raiz. Então, os ataques pior são referentes a isso, né? Cristã, então, eles vêm muito em relação à minha fé e a questão do bolsonarismo. Eu queria voltar, né, na discussão dos projetos de lei ali na Câmara de Vereadores, porque teve aquele projeto sobre ensino de ideologia de gênero nas escolas aqui no município, que era um projeto, salvo engano, do Eduardo Suplicy, certo? E vocês propuseram um veto àquele artigo, não sei se era um artigo dentro do projeto de lei, para proibir o ensino da ideologia de gênero nas escolas. Como é que ficou essa situação, Sonaira? Olha, o projeto, ele tramita na Câmara Municipal desde 2018. Então, ele teve parecer favorável na CCJ. E esse projeto, ele começou a ser pautado na Câmara Municipal. Então, tinha dia que ele aparecia na pauta, aí depois ele desaparecia. E no dia que esse projeto foi aprovado de forma simbólica, de forma atrapalhada, ele estava na pauta. Então, nós reunimos, na Câmara nós temos a chamada bancada evangélica, nós reunimos essa bancada e falamos, olha, esse projeto está na pauta.
Nós precisamos discutir, nós precisamos reiterar que não tem acordo. E aí esse projeto saiu da pauta e voltou já no final da noite em pé de pauta. Aí foi atrapalhado, aprovado. Gente, corre que foi que aprovou o projeto. E aí nós descemos, tentamos falar, fomos na procuradoria, não funcionou. E aí nós fomos até o prefeito Ricardo Nunes. Falamos, olha, esse projeto, nós somos atropelados. Calada da noite, né? Nos instantes finais, que nós já tínhamos discutido o projeto de executivo, já tínhamos votado uma boa parcela de projetos de vereadores. Ele saiu da pauta e entrou já no finalzinho em pé de pauta, de forma simbólica. Sem ninguém entender o que é que estava sendo lido. Então isso pode ser implementado a qualquer momento nas escolas municipais aqui da... Isso, o prefeito Ricardo Nunes, ele vetou uma parte desse projeto, né, mas a parte que mais nos preocupa, que é a questão ali da ideologia de gênero nas escolas, a gente entende, né, que ele não foi vetado como deveria ser. Então, hoje eu faço parte da Comissão de Educação na Câmara Municipal de São Paulo. Agora, acho que é importante explicar para quem está acompanhando o que é o ensino da ideologia de gênero nas escolas. É dizer que o sexo biológico, ele não é determinante. Eles dizem que nós somos loucos, mas não precisa ir muito longe. Eu estou dentro da Comissão de Educação na Câmara Municipal e o que a gente recebe de pedido de ajuda de pais, dizendo, olha, eu não quero que o meu filho seja doutrinado. Eles dão exemplos do que acontece? Sim, a gente recebe, né, inúmeras denúncias, pedidos de ajuda, doutrinação. Então, a gente lê, o que a gente consegue fazer pela comissão é um requerimento de informação, solicitando informações para a gente averiguar o que realmente está acontecendo. E aí, hoje nós temos esse espaço, né, dentro do município de São Paulo, desse projeto, né, que a gente busca, o que é que a gente faz agora? Uma fiscalização, para ver realmente o que é que está sendo pautado, o que é que já está sendo feito nas escolas municipais. Mas é bem preocupante o cenário que nós temos hoje. Você é comparada a Damares, né, Alves, em algumas formas. Você conheceu ela? Como é que você recebe essa... Eu já fui recebida pela agora senadora, né, Sim. Damares, algumas vezes no Ministério. Tive a oportunidade de compartilhar algumas pautas com ela, alguns projetos com ela, né. Também a Damares já esteve aqui em São Paulo em alguns eventos, eu já participei também com a Damares. Eu tenho uma preocupação muito, por enquanto, ainda serena. Primeiro, é que as pessoas não estejam interessadas no governo de Tarcísio e tentem usar isso para continuar atacando o presidente Bolsonaro. E que as pessoas não estejam interessadas na política que eu tenho para fazer pelas mulheres de São Paulo e usem essa secretaria para continuar atacando a ministra Damares. Então, a gente precisa ter a responsabilidade de saber o que é que o Tarcísio quer fazer para São Paulo e o que eu quero fazer pelas mulheres. Então, eles ficam o tempo inteiro me comparando a Damares, né? Primeiro, é um privilégio ser comparada a Damares. Eu admiro o trabalho que ela fez no Ministério das Mulheres, eu admiro a forma como ela enxergou as mulheres, como ela enxergou a mulher pescadora, como ela enxergou a mulher indígena, como ela enxergou a mulher que sofre violência doméstica, porque nós precisamos falar. A maneira como ela tratou a idosa que sofre violência. No período pandêmico, a mulher idosa sofreu violência de forma bruta e ninguém fala disso. Então, a maneira como ela ampliou a política para as mulheres, isso me inspira. Né? E é assim que a gente precisa enxergar essas mulheres. Ô, Sonária, você falou do prefeito Ricardo Nunes, né? Qual que é a sua avaliação sobre a gestão dele? Assim, porque aqui na Revista Oeste a gente já escreveu algumas vezes sobre a cidade de São Paulo, que a gente tem uma sensação de que ela está abandonada, né? Principalmente questões de zeladoria, muito lixo, muita barraca armada na cidade inteira, morador de rua, fiação, buraco, enfim. E muita gente não conhece nem o nome, não sabe quem é o prefeito de São Paulo. Eu uso muito táxi aqui na cidade, faço sempre a pergunta, você sabe quem é o prefeito de São Paulo? Difícil, muito difícil alguém responder bate-pronto o nome do prefeito da maior cidade do país, uma das maiores do mundo. Como é que você avalia aí a gestão do Ricardo Nunes?
Olha, eu gostaria de avaliar a gestão do Ricardo Nunes em separado da gestão que ainda eles carregam, assim, da gestão Bruno Covas, né? Então, às vezes, quando eu olho, assim, eu já tive a oportunidade de conversar com o prefeito Ricardo Nunes, a gente enxerga muito ainda a gestão Bruno Covas, né? As pessoas que fizeram a campanha do Bruno Covas, as pessoas que estiveram ali. Eu acho que o Ricardo Nunes ainda não teve a oportunidade de mostrar a gestão Ricardo Nunes. Faz tempo, hein? Faz muito tempo. Mas por quê? Não, faz Será? tempo que ele está lá. Porque o 2 Bruno anos, Covas, né? 5 Então, meses só, Sim, né? Ele sim. morreu... Quase 2 anos que ele está por lá. Então, assim, para você, o Ricardo Nunes, por exemplo, em 2015, salvo engano, ele protagonizou junto com famílias ou não a ideologia de gênero na Câmara Municipal. Sim. Então, só que hoje a defesa dessas pautas, ela traz para você uma exposição muito grande. Tanto de pessoas que gostam, que vai dizer, olha, estou contigo, tanto daqueles que vai dizer assim, olha, você é um homofóbico, você é um opressor. Então, o preço para você defender aquilo que você acredita, ele é muito alto. Então, hoje, o que eu enxergo que falta para o prefeito Ricardo Nunes é exatamente esse posicionamento. Olha, eu defendo isso, eu sou assim, eu vou fazer agora assim, para que as pessoas passem a enxergar e dizer, poxa, esse aqui é o prefeito de São Paulo. Mas você não tem a sensação que a cidade está abandonada? Principalmente quando nós passamos ali pelo centro da cidade, Sim. né, aos arredores ali, que é bem próximo ali à Câmara Municipal, nós temos de fato essa sensação. Né? Então nós recebíamos no gabinete um grande número de pedidos de limpeza, de córregos, de É escadão. próprio do lado da prefeitura, né? A prefeitura fica no centro. Sim, sim. Então, eu acredito que o que falta, né, que o que está faltando para o prefeito Ricardo Nunes é exatamente isso. Né? É ele sair um pouco ali da gestão Bruno Covas e assumir agora a gestão Ricardo Nunes. Para que as pessoas até conheçam, para que o taxista saiba quem é o prefeito Ricardo Nunes. Para que a pessoa que pega o ônibus de manhã agora, que ele apresentou uma proposta de tarifa zero, para que a pessoa saiba quem é que está propondo isso. É o prefeito Ricardo Nunes. Então as pessoas precisam conhecer o prefeito de São Paulo, né, o Ricardo Nunes. Missionária, você falou o que você acha do movimento feminista. E os movimentos raciais, movimentos negros? Essa questão da dívida histórica, como é que você vê tudo isso? Das cotas também, é sempre bom a gente... Sim, eu sou contra toda e qualquer política que quer dividir as pessoas pela cor da sua pele, né? Que quer te dar uma oportunidade para que você consiga, porque a cor da tua pele vai te impedir de competir com a pessoa branca. Então, o racismo hoje no Brasil, ele respira graças a esses agitadores de massas, esses agitadores de minorias. Então, a gente precisa dar as mesmas oportunidades para que as pessoas vá lá e consiga. E não somente, a gente não mede capacidade de ninguém pelas cotas raciais. A gente não vai dizer que eu sou boa por conta das cotas raciais. Não, não é isso. Então, eu defendo sempre a meritocracia. Eu vim para São Paulo. Fiz um estágio, trabalhei, entrei numa empresa de telemarketing, depois eu fui para a faculdade e não precisei de cotas. Eu não precisei da política de cotas, né, para chegar a um curso superior, para fazer um curso técnico. Então, eu acho que essa política, ela só inflama e ela só divide as pessoas. A gente forma um tribunal racial e ajuda a esses agitadores das massas, das minorias, a continuar dividindo as pessoas e cobrando uma dívida histórica. É claro que o racismo ele tem que ser combatido. Né? Exige lá, tem uma lei que diz as penalidades para o racista, para os crimes de racismo. Mas a gente não pode fazer uma política de divisão das pessoas pela cor da sua pele. Nós temos que dar a mesma oportunidade para que as pessoas vá lá, estudem e trabalhem e cheguem aonde quiserem chegar através da sua capacidade. Porque você imagina, eu tenho 2 pessoas pobres, moradores da mesma comunidade, um é branco e um é negro. Os 2 vêm dos mesmos problemas sociais.
Os dois enfrentam as mesmas dificuldades para comer, para vestir, para pegar um ônibus, para distribuir um currículo. Só que um é branco e o outro é preto. Então eu vou chegar com a política de cotas e vou dizer assim, olha, vem cá você que é negro. O outro também vive as mesmas dificuldades. O outro mora na comunidade, enfrenta os mesmos problemas de saneamento básico. Enfrenta o mesmo problema de oportunidade, mas ele é branco. Algum racismo você já sofreu? Olha, eu nunca sofri nenhum tipo de racismo, só pela esquerda. Todos os dias agora. O Brasil é um país racista? Eu digo que o Brasil é um país em que ainda impera muito a política do vitimismo. Muito a política do vitimismo. E isso distorce, né, o ideal, o ponto da discussão. A gente tem hoje núcleos de movimentos vitimistas e que se vitimizam o tempo inteiro. Aí fala, tudo é racismo. E as pessoas não saem nunca da bolha do vitimismo. Eu acho que esse hoje é o grande problema que nós temos no país. E você criticou também recentemente a indicação da Luciana Santos para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Ela do PCdoB, né, comunista, e também ela já foi condenada, já sofreu um processo por improbidade administrativa. Como é que você está vendo esse novo governo federal, né? Eu fiz uma pergunta na questão da Luciana, porque eles começaram a se manifestar contra a minha indicação porque disse que eu era da ala ideológica e eu era bolsonarista raiz. Aí, de repente, surge a nomeação da Luciana. Ideológica? Então, não existe uma balança justa para esse pessoal, né? Eles criticaram porque eu sou de direita e conservadora. E aí eles não têm nenhum tipo de posicionamento em questão da Luciana, que já inclusive foi condenada, tem processo, né? Então é um negócio não é uma balança proporcional. Uhum. Bolsonaro, explica pra gente que você parece que é coautora de um projeto que incluiu o Dia das Mães com Deficiência no calendário oficial da cidade de São Paulo, é isso? Isso, nós temos esse projeto, né, aprovado, e nós temos uma frente parlamentar em defesa da pessoa com deficiência e doenças raras. O objetivo é que nós temos hoje um grande número de pessoas com deficiência que chegavam até o nosso gabinete e falavam assim, olha, a acessibilidade é muito ruim. Nós não temos campanha de conscientização das pessoas que a pessoa com deficiência precisa de um apoio, precisa do mínimo, que é a acessibilidade. A gente não tem um espaço para a gente discutir sobre as pessoas com deficiência, sobre as pessoas portadoras de doenças raras. Então a gente queria que o município de São Paulo, ele desenvolvesse política de conscientização nas UBSs, nas escolas, aqui mesmo. Também, né? Eu acho que uma pessoa com um cadeirante, por exemplo, não sei se agora é assim que chama, mas não anda um quarteirão em São Paulo sem que ele veja um buraco, uma lombada, uma escada, alguma coisa, né? Sim, é muito difícil a questão também do deficiente visual, do deficiente auditivo. Então, essas pessoas nos procuraram e falaram assim, a gente precisa pelo menos de um espaço para informar, para dizer para as pessoas que nós existimos. E que nós estamos precisando de política pública que pelo menos informe o nosso vizinho que nós temos dificuldade de acessibilidade. Que os órgãos públicos saibam que a política que é feita hoje não é o suficiente para conscientizar as pessoas de que nós precisamos ter o mínimo para que a gente consiga chegar em uma consulta médica. Mas já tem algo sendo feito na prática? Olha, na prática nós temos ali, a grande problemática que nós temos hoje é o centro da cidade. Então as pessoas, elas precisam se movimentar pelo centro, porque existem, enfim, você vai resolver alguma coisa, está geralmente no centro da cidade. Então hoje o que nós estamos buscando junto ao executivo é a conscientização, principalmente da zeladoria. Então, às vezes, você tem um espaço de acessibilidade completamente coberto pelo mato, pelo lixo.
Então, criar essa consciência buscando a prefeitura e as pessoas que moram naquele, dizendo assim, olha, por aqui passa uma pessoa que precisa desse acesso especial. Pois é. A prefeitura é boa em multar o cidadão devia multar a prefeitura, que deixa o lixo, exatamente, fiação. Exatamente. Né? Nós temos ainda essa dificuldade, eu nem sei se é por falta de informação mesmo, né? Porque nós tivemos uma política, eu quero fazer um link rapidinho, nós tivemos uma política bem diferente agora, através da primeira-dama Michele, em relação à pessoa com deficiência e os raros. Então, às vezes, eu não sei se falta mesmo para as pessoas informação ou se é boa vontade. De entender que se você fizer isso aqui em uma rampa que dá acesso para um cadeirante, você vai estar prejudicando a passagem dele. Eu acho que, de repente, eu não sei nem se é uma questão de informação, né? Ou se é mesmo questão de trato, questão de você entender que existe uma pessoa que necessita de um cuidado. Enfim, mas nós temos buscado isso junto com a prefeitura, né, para que a zeladoria comece a cuidar, ver esses espaços, ter manutenção desses espaços, para que haja um espaço dentro das escolas, para que os alunos saiam dali informados sobre isso, para que a gente perceba qual é o aluno que tem dentro daquela escola, que é também uma pessoa que precisa de acesso, que precisa de uma educação especial. Então, tudo isso nós buscamos através desse projeto e da propositura da Frente Parlamentar. Acho que tem também, né, uma falta de... a pessoa, o cidadão está na rua, parece que aquilo não pertence a ele, né? Então, o lixo joga no chão, a calçada está esburacada, é assim mesmo, tem uma obra, a obra não deixa o espaço para o pedestre passar, isso é visto como natural. É uma mudança de conscientização, né? Sim. Também. Sim, é como se a gente precisasse formatar tudo. Chegasse nas pessoas, em suas consciências e falava, gente, peraí, vamos parar um instante aqui para a gente ver realmente o que precisa ser feito, né? Uma autoavaliação. Porque às vezes a gente demanda muito o poder público, mas é exatamente o que você colocou. Aí o poder público vai lá na zeladoria, aí vem uma pessoa que ele acaba de recolher o lixo. A pessoa não consegue segurar 5 segundos em sua casa. Ela vai lá e impede de novo a passagem da rampa e coloca e deposita o seu lixo lá, sendo que tem um dia específico para a coleta do lixo. Então, é algo que a gente precisa estar constantemente conscientizando e precisa ser uma coisa muito alinhada da fiscalização, né, dos representantes com o Poder Executivo. Eles precisam caminhar ali de forma bem alinhada para dar certo. Sonária, a gente comentou aqui das pautas das cotas raciais, mas tem as cotas eleitorais para mulheres, para negros, imagino que você seja contra também, né? Mas a participação feminina na política ainda é baixa. Tem aumentado, mas ainda representativamente nós somos a maioria e isso não é representativo no Congresso, por exemplo. Como trazer ou aproximar mais as mulheres para o universo político? Olha, eu acho que a mulher, ela precisa olhar e querer. A gente sabe que existe, né, todo eu gosto de um ditadozinho que diz que a mulher, ela precisa deixar de ser cota para ser uma necessidade. Então, se a mulher, ela olha para a política e fala assim, olha, eu posso contribuir para proposituras que vai beneficiar não somente as mulheres, tá? Porque eu não tenho problema nenhum em ser alcançada por uma legislação feita por um homem, que é uma das problemáticas desse pessoal aí, né? Então, assim, eu hoje faço parte de uma bancada em que eu sou a única mulher. Só que antes que eu chegasse nessa bancada, existiam 4 homens. Essa das pessoas com deficiência? Não. É a bancada do partido hoje na Câmara Municipal, do Republicanos. Eu sou a primeira mulher eleita vereadora pelo Republicanos. Antes de eu chegar no Republicanos, existiam 4 vereadores. E eles já legislavam em defesa da mulher. E que muitas mulheres foram alcançadas por essa legislação. Então, nós precisamos primeiro... Eu acredito muito em deixar de dizer assim, olha, para você estar lá, você tem que ser mulher. Não, eu quero estar onde eu enxergue e falar assim, olha, realmente tem a necessidade de eu estar aqui, da mulher estar aqui, dela fazer isso aqui. Olha, eu quero estar aqui hoje, mas amanhã eu quero estar em outro lugar.
Mas eu quero estar aqui hoje e não quero estar lá. Está tudo bem. Então, esse negócio dessa necessidade, olha, você tem que ir, você tem que estar, você tem que fazer, é porque tem que ser uma mulher, o homem não pode legislar, o homem não pode fazer, tem que ser... Eu olho isso aí com bastante cuidado, com bastante atenção. Eu estou numa bancada hoje que eu sou a única mulher, eu não me sinto em nenhum momento violentada ou lesada por qualquer aspecto que seja, sou respeitada. Tenho espaço eles têm um espaço para sugestões dentro dos meus projetos, eles também abrem espaço para que eu coloque as minhas sugestões, tiram dúvidas comigo quando o assunto é muito ideológico, muito polêmico, que eles precisam entender melhor como funciona. Então a gente tem essa circulação muito boa. Eu só sou contra a política que quer colocar a mulher ou colocar o homem em uma situação de disputa que alimente o ódio. Por que você falou que o feminismo é o grande genocida do nosso tempo? Porque o movimento feminista ele quer exatamente fazer isso. Colocar... Nós vivemos em... Eu primeiro preciso explicar o contexto que isso foi dito. Porque tudo é separado. Isso, tudo é separado. Nós estávamos vivendo um momento, e aqui vocês vão lembrar muito bem, em que foi apresentado um programa, o Big Brother, em que as pessoas ali dentro começaram a se vitimizar, em que homens começaram a pedir perdão por ser homens, em que mulheres começaram a dizer que poderiam ser cada vez mais masculinas e que o homem poderia ser feminino a hora que ele quisesse e tudo mais, e começou a misturar tudo. E isso começou a repercutir, foi assunto de racismo, então esse foi o contexto, né, caminhando. E aí a gente houve uma explosão de reações na internet, né, houve uma explosão de manifestação de feministas dizendo sobre isso, e do outro lado teve também uma explosão das pessoas em que não concordavam com o que estava sendo exposto, com o que estava sendo feito a completa inversão de valores. Então, quando eu olho para um momento em que as feministas estão batendo palmas para que a mulher perca o seu lado feminino de ser, para que a mulher perca a sua particularidade, isso é uma morte. Isso a gente não pode negar. Quando eu olho para o lado, quando eu olho para a figura do homem, eu digo assim, olha, essa masculinidade, ela é tóxica. Eu quero pedir perdão para você porque eu sou homem. Eu quero pedir perdão para você porque eu nasci mulher. Isso é uma morte. Então, e quem traz isso em si? É o movimento feminista. E eu quero deixar bem claro, bem separadinho aqui, que eu não estou falando contra os direitos e os deveres da mulher. Não é nada disso. Eu estou falando contra um movimento político, ideológico, desagregador, que quer retirar o papel da mulher, que quer roubar a feminilidade da mulher. É disso que eu estou falando. Então, essa fala vem exatamente desse contexto, né? Desse momento que nós estávamos passando. Então, às vezes as pessoas falam um negócio isolado, não deixam que a gente diga qual foi realmente o contexto, e acontece exatamente isso. Mas foi desse contexto aí que essa frase saiu. Sonaira, em 2020 você recebeu o apoio do presidente Jair Bolsonaro, né, para sua campanha aqui como vereadora em São Paulo. Desde o fim das eleições, o resultado das eleições, você chegou a conversar com o Jair Bolsonaro, com a família? Como é que está o teu contato com eles atualmente? Olha, atualmente eu tenho, assim como é o sentimento de milhares de brasileiros, né, depois das eleições, eu tenho refletido muito o que nós deixamos de fazer, o que nós fizemos e o que pode ser melhorado e aprimorado. E eu tenho respeitado assim as diversas opiniões. Claro que a gente conversa, a gente fala, olha, vamos agora alinhar, vamos ver o que a gente pode fazer, o que nós podemos construir, sempre com a consciência do que fez o presidente Bolsonaro pelo Brasil. Então, às vezes as pessoas reclamam, falam assim, mas o presidente ficou em silêncio, o presidente não falou, o presidente não agiu, o presidente não fez e aconteceu. E aí eu falo assim, gente, mas só um segundo. A gente precisa entender primeiro que o presidente Bolsonaro é um ser humano como qualquer outro.
É um homem que foi atacado dia e noite sem parar. É um homem que teve a sua família o tempo inteiro exposta. Até a sua filha, uma criança de 12 anos, foi atacada. É um cara que é um homem que já tem agora pedido de prisão. Qual é o crime que o presidente Bolsonaro cometeu? Então nós precisamos respeitar tudo isso que ele está passando agora. Porque o presidente Jair Bolsonaro, mais do que ninguém, defendeu a democracia. Mais do que ninguém, resgatou o amor do brasileiro pela sua bandeira, pela sua nação, pela sua pátria, pela sua família. E é um homem atacado em todos os sentidos. Então, é o mínimo. É o mínimo que a gente dê um tempo para que o presidente, primeiro, respire e se recupere de tudo que ele passou. É um cara que não vem de uma disputa igual. Não foi dada a igualdade de competição e a gente sabe. Então, nós precisamos ter esse momento. Claro que todo mundo estava esperando. Olha, a gente vai ter uma esperança. O Brasil nós vamos salvar, nós vamos... E isso não aconteceu. E nós precisamos agora, mais do que nunca, criar essa consciência de que se a gente ficar discutindo o que poderia ser feito, porque ele não fez, nós precisamos dar um tempo para que ele se recupere primeiro como pessoa, né? Porque eu acho que isso é de qualquer ser humano, a gente precisa de um tempo em muitas coisas para a nossa vida. Né? E eu acredito que o presidente Bolsonaro hoje, ele precisa pelo menos respirar desse processo, de tantos ataques e afrontas que ele enfrentou desde sempre, né? Desde a sua eleição. Sonaira, para encerrar, então, se fosse escolher um projeto para você, sabe, ver realizado nessa tua gestão, qual que você escolheria? Olha, que pergunta difícil, porque nós estamos colocando 3 pilares, né, na nossa pasta da mulher. Dignidade da mulher, violência da mulher, saúde da mulher e autonomia financeira. Então, às vezes a mulher que sofre agressão dentro do seu lar, ela continua debaixo do mesmo teto que o seu agressor, porque ela não tem para onde ir. E se ela tem filho, é pior ainda, porque ela pensa, onde eu vou colocar o meu filho? Então, quando você vem com a política de empreendedorismo, de dar autonomia financeira a esta mulher, ela não vai depender do seu agressor. Então, nós precisamos pensar a partir daí. Nós temos um projeto de empreendedorismo feminino que nós estamos amadurecendo, que nós estamos estudando para apresentar esse projeto nos 100 dias, né, de governo. Mas nós queremos amadurecer esse projeto, trazendo também para dentro dessa pasta a mulher do campo, a mulher agro, que às vezes ela está lá nos seus trabalhos laborais e ela não tem tempo de sair de lá e vir buscar uma política pública na secretaria. Então, nós precisamos enxergar essas mulheres, saber onde é que elas estão e ir lá. Nós precisamos encontrar as mulheres idosas que sofreram violência durante a pandemia, as mulheres que não tiveram tratamento de câncer, tratamentos oncológicos interrompidos por conta da pandemia. Nós precisamos saber onde é que estão as mulheres pescadoras, as mulheres ciganas, a mulher índia. Então, nós precisamos encontrar essas mulheres, saber onde é que elas estão e pensar o que é que nós podemos fazer, que tipo de política a gente pode fazer para ajudar a vida dessa mulher, para que ela seja independente. Né? Aí talvez a gente comece a falar de um tal de empoderamento, depois que a mulher tiver condições e dignidade. Precisamos falar das mulheres de rua, as mulheres que estão lá onde você falou, no centro da cidade, montando o seu acampamento, porque elas não têm para onde ir. Porque elas se recusam, às vezes, em ir para os albergues, porque elas não sabem. Às vezes essas mulheres sofrem algum tipo de violência. A gente não conhece. Então nós precisamos enxergar a mulher de rua e falar assim, qual é o tipo de política que eu posso fazer para ajudar essa mulher? Então nós temos propostas, né, para a Secretaria da Mulher. Hoje eu sou secretária das mulheres de São Paulo, né? Tanto aquelas que gostam, que não gostam de mim, não tem para onde correr. É o que tem para hoje, então nós vamos trabalhar para essas mulheres.
Legal. E Sonaira, só para a gente encerrar, você teve uma experiência no Legislativo aqui na Câmara de Vereadores, agora está indo para o Executivo como secretária de Políticas para Mulheres. Você almeja um outro cargo, concorrer a um cargo eletivo 2024? Tem algum desejo? Para ser bem sincera, não. Quando eu vim para São Paulo estudar, eu queria apenas concluir meu ensino superior e ter condições de ajudar os meus pais na Bahia. E Deus me fez trilhar esse caminho até aqui. Eu nunca imaginei que eu seria assessora do Eduardo Bolsonaro. Eu nunca imaginei que eu trabalharia com Jair Bolsonaro. Jamais passou pela minha cabeça que eu seria vereadora da cidade de São Paulo. E jamais imaginei que eu seria secretária da Mulher. Então, se você pergunta para mim, Sonaira, o que é que você imagina? Eu quero cumprir a minha missão na Secretaria da Mulher. Eu quero deixar um legado para as mulheres do estado de São Paulo. Então, chegar até aqui hoje, para mim, já é uma vitória muito grande. Porque a minha mãe é dona de casa, o meu pai é motorista de máquinas pesadas. Minha mãe sempre foi do lar, sempre cuidou de nós, sempre nos educou. O meu pai saía para trabalhar. Morávamos em uma cidade do interior da Bahia e eu cheguei até aqui. Então, depois daqui, aonde Deus me colocar, onde Deus me levar, eu vou continuar dizendo obrigada, Deus. Porque realmente eu estou satisfeita. Muito bem, depoimento de uma liberal legítima aqui. Muito obrigada, Sonaira Fernandes, por estar aqui hoje no programa, contando um pouco da tua história. Eu que agradeço pelo espaço, né, a todos que acompanham a audiência, o programa, as liberais, que continuem sendo prósperas e de sucesso. Amém. Valeu, mais um programa, Branca. Obrigada, Paula. Valeu, muito obrigada para você que nos acompanha. Lembrando que você que acompanha aqui o Programas Liberais, também tem o Oestcast, comandado pelo Dagomir Marquesi, Estúdio Oeste, Silvio Navarro, Oeste Sem Filtro, todos os dias de segunda a sexta-feira, 17h45 no canal da Revista Oeste, no YouTube, ao vivo. E também, se você gosta da Revista Oeste, mas ainda não é assinante, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela ou entrar no site revistaoeste.com/assine. Com a assinatura, você ajuda a apoiar esse projeto, todos os nossos programas, o nosso jornalismo independente. Então, é muito importante para você que gosta de todo o conteúdo da Revista Oeste, fazer essa assinatura para ter acesso aos textos dos melhores jornalistas do Brasil. Hoje, a Revista Oeste é, sem dúvida, a melhor revista digital do Brasil. Você não pode ficar fora dessa. Então, se você ainda não assinou, é só entrar no site revistaoeste.com para ter acesso a todo o conteúdo exclusivo. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima semana.